TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco neste sábado de mais um compromisso semanal, a nossa palestra. Vamos então começar com a nossa prece e levar o nosso pensamento até ao mais alto, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo pela oportunidade desta reencarnação, podemos aprender, estudar, para adquirir os instrumentos necessários para a nossa caminhada. Queremos, Pai, pedir o Teu amparo para que todos nós possamos ser envolvidos nesta hora, que possamos retirar as melhores lições para a nossa vida e que mensageiros amigos possam ficar connosco no decorrer desta hora. Que Jesus fique connosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, muito bom dia, muito boa tarde. O tema da nossa palestra de hoje é, na maior das perdas, a divina consolação. Talvez as palavras que vamos ver hoje sejam, de certa parte, inúteis, dada a magnitude da dor que elas desejariam consolar, a dor de perder um filho ou uma filha. Mas elas são um gesto de pura solidariedade dirigida àqueles corações aflitos que se viram privados do seu filho ou da sua filha. Vamos então começar pelo Evangelho, pelo capítulo 6, Cristo Consolador. É um dos capítulos mais bonitos, a meu ver, do Evangelho, porque traz-nos o consolo, traz-nos o bálsamo que muitas vezes nós precisamos para o nosso caminho difícil e perante uma dor tão grande que é perder um filho, nada fazia mais sentido do que trazer algumas palavras do Evangelho deste capítulo. Então vamos ao jugo leve, ao ponto 1, que nos diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E estas palavras preferidas por Jesus, se nós formos analisá-las, elas são tão bonitas no seu sentido, porque elas tocam no nosso coração, porque nós sabemos que ainda somos muito imperfeitos e que ainda sofremos muito devido a essa imperfeição. E ao lermos este trecho, nós nos sentimos acarinhados, abraçados, envolvidos por Jesus, porque elas convidam-nos a confiar em Deus e na sua sabedoria, uma vez que foram ditas pelo nosso irmão maior, que foi criado da mesma maneira do que nós, mas que, ao contrário de nós que estamos a fazer a nossa evolução aos esses, ele fez a sua em linha reta, mas que conhece muito bem as dificuldades que temos para seguir as leis divinas. Continuando, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que Cristo veio ensinar aos homens. E ao dirigir-se aos que estão em sofrimento,
Jesus acaba por se dirigir a toda a humanidade, porque todos nós passamos por momentos de sofrimento, vicissitudes na nossa vida. Podemos, independente de sermos ricos ou pobres, de um continente ou de outro, todos nós temos os momentos de sofrimento. E o alívio que Jesus nos pode dar é aquele alívio que vem da compreensão, da aceitação e, acima de tudo, de esforço na prática das leis divinas. É termos a certeza de que, acima de tudo e de todos, existe um ser superior, que é o Criador de tudo o que existe, que é um ser perfeito, absoluto nas suas qualificações, e que nos criou para sermos perfeitos e felizes. Ou seja, independentemente de fazermos o caminho aos S ou não, a nossa meta, e que vamos atingi-la, é sermos perfeitos e felizes. E fazermos uma caminhada onde sabemos, onde a única certeza que temos é que vamos chegar à meta, ajuda-nos muito, muito mesmo. Dá-nos outra força para superarmos os obstáculos. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. E porquê? Porque nós que estamos na doutrina espírita, nós sabemos que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que nós somos seres espirituais, que continuamos a viver e a aprender através das experiências em meios diferentes, que os que amam continuam a amar-se, os que se odeiam têm sempre a oportunidade de transformar esse ódio em amor, e que a nossa evolução é um determinismo da lei divina e que ninguém escapa a esta lei. Saber disto tudo dá-nos a certeza de um futuro bom e agradável, bem como aquela confiança na justiça e no amor divino. É por isso que todas as dores, todos os sofrimentos, todas as vicissitudes da nossa vida aqui na Terra encontram o alívio neste conhecimento e nesta aceitação das leis trazidas pelo nosso irmão maior. Esta palestra teve por base este livro, Na Maior das Perdas da Divina Consolação. É um livro muito bonito, que fala sobre a dor dos pais em terem perdido os filhos. E é um livro que eu aconselho a toda a gente a ler, mas principalmente quem estiver a passar por esta situação, quem já passou ou se conhecem alguém que esteja a passar, que possam indicar a leitura deste livro, porque nós pais que perdemos os filhos, nós queremos agarrar-nos a explicações, queremos saber o porquê, queremos perceber, e este livro não nos diz o porquê especificamente, mas ajuda os pais a conseguirem encontrar o melhor caminho para sair daquele buraco em que se encontram depois de perderem um filho. Vamos então começar por este capítulo que nos diz ante uma dor sem remédio, em que Regis Moraes diz-nos que há situações em que as palavras podem pouco por si mesmas, mas se a misericórdia divina as bafejar, banharão com águas de descanso corações exaustos de sofrer. Por si mesmas, as palavras são sopros insignificantes, tocadas, porém, pelo amor de Deus, tornar-se-ão sopros divinos capazes de devolver vida às almas mais ressequidas. Como eu disse antes, este livro debruça-se sobre
uma dor sem remédio, que é a dor de ver morrer para este mundo, na juventude ou na infância, um filho ou uma filha querida. Então, são palavras que se voltam para aqueles que neste momento se sentem amputados com a perda do ser amado que puseram no mundo, e que só a divina consolação consegue colocar um penso rápido e tratar das feridas que ficaram desses pais e dessas mães. Muitos reagirão tensos de revolta confessada escondida, perguntando-se no íntimo: mas por onde dava a divina consolação quando a minha criança desprotegida foi colhida pela morte? Em que afazeres se encontrava Deus que se esqueceu por um trágico momento toda a família? É humano e compreensível reagir-se assim, quando a vida não nos concedeu ensinamentos mais profundos e meditados quanto ao mundo espiritual. O que não quer dizer que os que tiveram tais ensinamentos fiquem imunes a qualquer sofrimento. Aqui ele diz-nos que muitos reagirão tensos de revolta confessada ou escondida. Quem tem noção da vida após a morte, quem acredita nisso, quem acredita na justiça divina, não está imune a esse sofrimento. E a revolta muitas vezes vem. Nem que seja por momentos, mas vem. Escondida. Porque sentimos vergonha de sentir essa revolta. Mas automaticamente estas perguntas vêm-nos à cabeça. Porquê eu? Porquê nós? Onde é que tu estavas neste momento tão difícil? E se nós, que somos humanos, cheios de imperfeições, compreendemos uma reação desta, com muito mais razão a irá compreender aquele cuja sabedoria e o amor excedem toda qualquer compreensão. Deus sabe de que duras experiências certas vidas têm necessidade, não porque queira feri-las à semelhança de um vingador, mas porque um dia, neste momento esquecido por essas vidas, reconhecendo a necessidade de se educar, ainda que pela dor, essas pessoas pediram ao Senhor a chance de uma tão terrível provação. Na pequenez do entendimento em que nos encontramos enquanto encarnados, porque temos o véu do esquecimento, nós não conseguimos compreender as nossas próprias necessidades no que respeita à evolução espiritual. E é em tal estado de perplexidade que vêm-nos aqueles pensamentos inevitáveis. Porquê Deus? Porquê que de todas as casas, de todas as famílias, a morte deste filho veio bater à minha porta? Porquê que levaram o meu filho? Porquê que ele era tão jovem, ele tinha tanto para viver, ele era uma pessoa tão bondosa? Porquê que foi comigo? Porquê que foi connosco? Porquê que não foi com outros? Muitas vezes são estas as perguntas que nós fazemos. Ninguém duvidará de que essa é a maior dor reservada ao ser humano. Perdas são sempre perdas. Perde-se o pai e a mãe, perde-se irmãos e irmãs, perde-se esposo ou esposo, com grande sofrimento no mais das vezes. Mas nenhuma perda se pode equiparar à perda de um filho ou de uma filha. Sobretudo se tal acontece na infância ou na juventude. Eis porque todo aquele transtorno, toda aquela reviravolta, todo aquele desconsolo chegam a atingir limites insuportáveis que nada no mundo alivia, a não ser a compaixão divina que tudo pode. No momento em que perdemos um filho, nenhuma palavra de consolo ajuda. Nenhuma palavra dos médicos, por exemplo, é uma doença prolongada, a dizer que foi melhor porque o nosso filho iria sofrer mais, nos consola. Nós só conseguimos encontrar
o verdadeiro consolo quando olhamos para cima, quando olhamos para Deus, quando lhe pedimos ajuda. Só assim é que nós conseguimos ser verdadeiramente consolados. Entretanto, aos que por compreensível sofrimento perguntaram por onde andava a consolação divina quando a sua criança foi atingida, afinal os filhos são sempre para os pais crianças, estas palavras pretendem dizer, com forças que só o alto pode conceder, que o amor de Deus esteve com todos sempre. Nestes momentos em que um pai perde um filho, aquilo que nós sentimos é que, nem que seja por momentos, que passa na nossa cabeça, principalmente para quem conhece a doutrina espírita, para quem não conhece, é um pensamento que pode durar muito, é onde é que estava Deus no meio de toda esta tragédia? É aquela sensação de que nós fomos esquecidos por Ele. Só pode. Porque de outra forma, os nossos meninos não teriam ido embora. Mas é aqui que Ele diz que o amor de Deus esteve sempre com todos. Com a criatura jovem ou criança, que no duro momento de deixar ajustar dos seus afetos, os seus pais e outros familiares, na não menos dura hora de serem visitados pela mais triste e longa das saudades. Por isso é que é necessário, neste momento de aflição, e a única ajuda que nos pode ser dada, a ajuda divina, para nos ajudar nos momentos que vêm a seguir. Porque ninguém mais do que nós, o Mestre e a sua amorosa Mãe, conhece profundamente esta dor dilacerante. E ninguém encontraria as mínimas palavras para falar sobre este tema se não fosse assistido de algum modo pelo Mestre Divino. Então estejamos atentos. Um ponto de luz pode precioso brilhar na escuridão. Estejamos vigilantes e abramos os nossos corações para uma conversa amiga. As palavras podem ser inúteis perante a enorme dor que querem consolar. Mas se o Mestre amado as abençoar, o coração mais enrijecido pela revolta pode nelas encontrar um pouco de alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, perante uma situação tão difícil quanto esta, nós não podemos fazer os nossos filhos voltarem. Isso não acontece. Então só nos cabe a nós pedir a Deus nosso Pai ajuda para aprendermos novamente a caminhar e sairmos pouco a pouco do buraco em que nos encontramos. No mesmo livro existe o capítulo O Grande Plano de Deus, que nos diz assim, no livro de Eclesiastes, nas Sagradas Escrituras, está dito que Deus tem um grande plano para a humanidade. Plano que abarca milénios e envolve seres humanos de toda a Terra. Algo de estupendas dimensões, cujos inícios perdem em remotas eras desconhecidas e cuja conclusão nem se imagina em que tempos futuros acontecerá. Ora, o nosso tempo médio de vida, normalmente, pouco ultrapassa os 80 anos. Estes 80 anos não são nada perante a imensidão que é
tudo o que nos envolve. Então, nós, neste curto espaço de tempo, jamais poderemos compreender a enormidade e a sabedoria do plano divino. Desde o princípio que milhões e milhões de espíritos encontram-se em processo de evolução e em toda esta trama altamente complexa não existe o acaso. Os caminhos que se cruzam na jornada terrestre, as vidas que se encontram e algumas vezes se unem, tudo isto obedece aos planos da necessidade evolutiva. Porque senão a trajetória universal seria uma piada de mau gosto. Por isso é que tudo o que acontece por uma razão, não existe o acaso. Aqueles pais tiveram em determinado momento que se encontrar, que se unir para gerar aquela criança, aquele ser, porque os três, antes de reencarnarem, chegaram a um acordo do que iriam passar em conjunto. Aquelas pessoas específicas. Por isso é que nada é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Os nossos filhos não partem por acaso. Isto faz tudo parte de algo que já foi planeado e que serve para ajudar na nossa evolução. E que o Régis de Moraes diz-nos: famílias não são agrupamentos aleatórios de pessoas reunidas para nada, de seres humanos seriamente ligados por algum frívolo jogo de dados. No mais feliz ou mais desgraçado dos lares, vive uma complicada contabilidade de culpas a purgar e de abençoados reencontros missionários. Os nossos filhos podem vir para nós na condição de espíritos postos sobre os nossos cuidados para que nós trabalhemos na sua evolução, ou então são espíritos de nível superior ao nosso, que, embora reencarnados como nossos filhos, chegam até nós para nos darem lições importantíssimas. E muitas vezes essas lições são-nos dadas num curto espaço de tempo. Porque se todos os pais que perderam os filhos olharem para trás e tentarem retirar algum ensinamento daquilo que aconteceu, verdadeiramente vão conseguir retirar vários. Seja que damos tudo por adquirido, seja que precisamos de nos preocupar menos com as coisas materiais e mais com as coisas que realmente importam, seja que temos que parar de achar que todos vão estar sempre lá. Temos que pensar que o amanhã pode não vir. Então temos que aproveitar o agora para dizer aos nossos o quanto eles são importantes para nós, para não nos zangarmos uns com os outros por coisas mínimas, sem importância. Há tantos ensinamentos por trás da perda de um filho que nós podemos aprender se depois, claro, passamos por aqueles momentos mais difíceis, nós conseguirmos analisar. Há sempre ensinamentos a retirar de lá. De toda a forma, não há como admitir-se a justiça divina fora dos processos reencarnatórios de educação e aperfeiçoamento. E as provas mais duras das nossas vidas estão integradas em tais processos de reencarnação. Normalmente, pedimos, quando estamos no nosso processo reencarnatório, nós pedimos a Deus a hipótese de passarmos por essas terríveis provas, pelo exato grau de consciência que nós tínhamos, ainda no mundo espiritual, dos envolvimentos culposos que tivemos em vidas passadas. Fomos nós que pedimos estas provas. Mas, uma vez acomodados na nossa nova experiência terrestre e cobertos pelo véu do esquecimento,
nós somos tomados por um intenso desespero quando soa a hora em que Deus atende ao nosso pedido. O filho ou a filha querida que se perde tem uma história da qual só conhecemos a última parte, do seu último nascimento, sob os nossos cuidados até ao triste desenlace que o tira ou a tira desse mundo no melhor dos seus anos jovens. Com a mais absoluta certeza, a sabedoria divina discerne bem o porquê de ser necessário levar aquela vida naquele momento, tanto quanto conhece de sobejos as razões pelas quais sofrerão tanto os que ficam tendo de seu agora tão somente oceano de saudade. Nada é feito por acaso. E quando Deus leva para o outro plano os nossos filhos, Ele sabe exatamente os sofrimentos que nós iremos passar. Ele sabe exatamente que nós temos capacidade para ultrapassar esse sofrimento. Mas também temos o livre-arbítrio para decidir se queremos ultrapassar ou não. Tudo está matemática, precisa e sabiamente integrado ao grande plano de Deus para a humanidade, do qual faz perfeita parte a singular história de uma única família. E é aí que é chegado o tempo de lágrimas. Quando esta situação acontece. É impossível não chorar, como alguns aconselham. E pedem, e pedir para não chorar a pais que perdem os filhos é algo desumano. Porque é um sentimento tão forte, é uma tristeza tão grande, é uma dor tão indescritível, que só mesmo as lágrimas nos aliviam por momentos. Mas só se forem lágrimas de saudade e não lágrimas de revolta. Porque se as lágrimas forem de revolta, elas não vão aliviar quem chora e irão causar problemas àqueles que partem. Porque eles fazem sobretudo, essas lágrimas fazem sobretudo os pais sofredores perderem a oportunidade de pedir. Nós podemos chorar sim, mas não choremos de revolta e desespero, porque isso vai prejudicar em muito os nossos filhos. E se há coisa que uma mãe ou um pai não quer e faz tudo para evitar, é o sofrimento de um filho. Então, nós podemos chorar sim, mas chorar de saudade. Chorar com saudade daqueles tempos, daqueles momentos que não vamos viver e daqueles que já vivemos. Apenas saudade. Chorar com resignação, com aceitação. É o único choro que não prejudica os nossos filhos. É preciso juntar as forças que restam e, num inaudito esforço, pôr a alma dos joelhos e, ainda com lágrimas de saudades banhando o rosto, dizer as graves palavras das Sagradas Escrituras. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Por agora, nós somos pequenos, incapazes. Mas um dia será possível compreender que essa provação tão dura foi um modo amargo, mas verdadeiro, de Deus fazer valer o seu amor pela nossa evolução. Há que pensar-se em um plano divino que envolve milénios.
pensa-se nos milhões e milhões de espíritos desencarnados e encarnados, necessitados de burilamento. Necessário lembrarmos de que nada acontece sem necessidade. Então, quando nós nos sentirmos integrados no plano de Deus, nós iremos chorar com lágrimas de saudade, mas nunca com as de revolta. Porque nós sabemos que por trás desta situação que nos trouxe uma dor tão forte, existe uma razão, e uma razão válida. Existe um porquê. Nós não sabemos qual é esse porquê, mas sabemos que existe um porquê. Então isto ajuda-nos a aceitar melhor. E quando chorarmos, vai ser de saudade. E não de revolta e desespero. Temos outro capítulo também deste livro. O que me acontece, meu Deus, nos diz assim: queria entender, meu Deus, o que se passa comigo. Saindo de uma noite imensa, de escuro e insuportável, vejo-me como uma cana agitada pela ventania, ou feito uma folha seca a debater-se no turvelinho. O que me acontece, Pai? Vivo uma vida na qual se alternam, com alguns dias de certa calma, muitas e muitas situações de agitação e desespero. Quando isto acontece, nós não temos o equilíbrio necessário para formular uma prece harmoniosa, calma, pacífica. As nossas preces são repletas de aflição e são verdadeiras súplicas. Porque é o que nos resta. Suplicar. Suplicar pela misericórdia divina para nos ajudar de algum modo a diminuir esta dor. Ajudar, mesmo quando nos parece num momento impossível, a conseguir, pouco a pouco, passo a passo, sair desta enorme escuridão que se abate sobre nós. Durante muito tempo, é a única maneira que nós temos de fazer uma prece, suplicando, aflitos, envolvidos no desequilíbrio que nos tortura o íntimo. E na fase seguinte à grande perda, os pais sentiram-se sair da treva para dias que, embora claros, eram de início melancólicos e sempre visitados pelas lágrimas. A partir daí, a vida configurava-se numa sequência de altos e baixos, numa oscilação emocional e espiritual geradora de insegurança íntima. A vida parece-nos uma montanha russa. Às vezes temos 2 ou 3 dias de relativa calma e de algum descanso. Depois seguem-se outros dias e noites de desespero, de saudade, em que é impossível não vir abaixo em planos de desânimo. E é como ele diz, a onda de oscilação, ou seja, isto é, a distância entre um pico de desespero e outro, em que no começo começa estreita, e é assim mesmo que ele diz que ocorre. Quanto mais perto no tempo os pais estão da passagem do filho, mais rápida é esta oscilação entre as situações de apaziguamento e de sofrimento. Por isso é que quando nós ouvimos aquele ditado popular, o tempo é o melhor remédio, é pura verdade. Aqui a contagem do tempo difere muito entre 2 tipos de pais, que é aqueles pais que buscam leituras para compreender espiritualmente a perda que sofreram, para aqueles pais que tentam amparar-se nos ombros de Jesus, que tentam aos poucos aceitar, resignar-se,
Para estes pais, o tempo vai passando e curando mais depressa as feridas. Já para aqueles pais que se entregam a revoltas, a sentimentos negativos, às vezes até a blasfemar, o tempo arrasta-se lentamente e com pouca ação curativa, porque eles chegam a uma barreira tão grande com as vibrações negativas que, por mais que os amigos espirituais os queiram ajudar, queiram trazer algum bálsamo, não conseguem. Então, a maneira como um pai ou uma mãe consegue superar aos poucos a passagem no filho depende de como ele vai encarar as coisas. Se nos fortalecermos na fé, na confiança em Deus, se apesar da dor, da distância física, termos lá no fundo, nem que seja lá no fundo mesmo, a certeza de que aconteceu por alguma razão, a ajuda bem mais rápida e nós conseguimos mais rapidamente fechar esta ferida que abriu. Se ao contrário não nos revoltarmos, vamos estar neste ciclo vicioso e não vamos conseguir sair desta revolta e o tempo vai passando e continuamos aqui e esta ferida aberta. Então, nós temos que procurar nos resignar e aceitar, ler sobre o assunto. Quando isto acontece, se nós lermos, pesquisarmos, formos atrás, darmos um conforto tão grande, porque nós vemos que não fomos os únicos, que não somos os únicos a sofrer por esta situação. Se analisarmos bem, há situações em que pessoas são piores do que nós. Então, o que nós precisamos é de ir atrás, confiar. E aos poucos nós vamos sair deste buraco negro em que nos encontramos. É assim necessário que se saiba que será um processo de 3 etapas. Noite escura, dias melancólicos com altos e baixos e amadurecimento para a doce saudade. E é fundamental que os pais tenham a consciência do processo pelo qual passam, a fim de o poderem enfrentar com paciência e coragem o sofrimento que antes de reencarnarem escolheram para a sua purificação encarnatória. E no Evangelho nós não aprendemos como não sofrer. Nós nele aprendemos a saber sofrer, a saber suportar as nossas necessidades redentoras, transformando-as em ricas aprendizagens. Os pais e as mães atingidos por uma grave perda devem cultivar a prece, pois os seus sofrimentos vibrarão através do eflúvio cósmico, indo em direção ao Supremo Coração. As vibrações criadas em torno de vocês pela prece abrirão os caminhos para a ação dos benfeitores espirituais. E estes benfeitores espirituais irão acalentar com grande alegria nos seus caridosos corações por conseguirem encontrar as almas abertas de quem querem ajudar. E é a grande ajuda que irá habitar nos corações feridos, mas de boa vontade. E a partir daí nós vamos aprender a construir com a dor. E eu achei esta frase muito interessante, que nos diz que nenhuma fé impede que soframos. A fé ajuda-nos a sofrer com mais coragem e resignação. Resignação, porém, isto é muito importante, é algo que precisa ser entendido como a força interior de aceitarmos aquilo que de facto não podemos mudar nas nossas vidas. É muito importante compreendermos o que significa resignação, para que não o confundamos com cobardia ou omissão, porque resignarmos perante uma dor tão difícil
é um ato de uma grande força e coragem que nos é inspirado pela misericórdia divina. Aceitarmos o que aconteceu sem revolta, sem desespero, exige muito de nós. Existe muita força, existe muita coragem. E a fé e a confiança em Deus ajuda-nos a conseguirmos atingir essa resignação. Como disse, a fé não garante que não soframos, mas dá forças a muitas pessoas para que aprendam com a sua dor, cresçam com ela, até mesmo construindo algo com ela que, beneficiando outros sofredores, acabe por atenuar as dores de quem constrói. Uma coisa é fazermos do nosso sofrimento grandes acumulações de mágoa e ressentimento. Outra, bem diversa, é, crescendo com as nossas dores, nós a transformarmos em algo que ampare e socorra outras vidas. No primeiro caso, nós iremos manter-nos num constante processo de autointoxicação, pondo cada vez mais às escuras a nossa casa mental e contaminando todos aqueles que convivem connosco com toda a espécie de doenças espirituais e psíquicas. Mas já no segundo caso, nós estamos a abrir-nos aos poderes da divina consolação, mediante o propósito sadio de colocarmos o nosso sofrimento como oferenda no altar das dores da humanidade. E assim nós iremos conseguir sair do sufoco dos nossos tormentos e iremos abrir janelas e portas da nossa alma para olharmos solidariamente o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Porque, como disse atrás, nós não somos os únicos a sofrer. O nosso sofrimento não é maior do que os outros. Muitas vezes é até menor. No mundo maior, os filhos compreendem a necessidade espiritual dos sofrimentos vividos pelos seus familiares e desejam que tais oportunidades de aprendizagem e crescimento não sejam desperdiçadas pelos descaminhos da revolta, da misantropias ou da excessiva autocompaixão. Eles compreendem muitas vezes, como já mencionámos, que essas provas são escolhidas e pedidas pelo nosso autoaperfeiçoamento e correção espiritual. E é por causa disso que eles empenham-se para que os seus pais, através do esquecimento necessário ao processo reencarnatório, possam construir algo com essa dor que escolheram viver em vez de amaldiçoá-la. Então, pais e mães que sobrevivem ao golpe amargo da perda da sua criança, adolescente ou jovem, se vocês pudessem ouvir aquela voz querida que partiu, ouvi-la-iam dizer: pelo amor de Jesus, construam alguma coisa com essa dor, para que esta lhes possa doer menos. Se nós pudéssemos ouvir os nossos filhos, era isto que eles diriam. E perante este pedido, nós iríamos ficar indiferentes? Claro que não. Então é isso que nós temos de ter no nosso coração e na nossa mente. Que eles fizeram a passagem, que eles também sofrem com a saudade e que todos nós queremos ser bem-sucedidos. Então eles pedem-nos para construirmos alguma coisa com essa dor que nós sentimos. Eu também achei importante trazer este capítulo, a prece na fragilização única força. E este trecho de Santo Agostinho é muito bonito, que nos diz que quando a oração brota da alma como uma necessidade da alma mesma, ela converte-se em chave de ouro, em santo e eficaz sinal que abre as portas do céu e torna possível o encontro com Deus. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Ou seja, a prece é um instrumento muito poderoso que nós temos e que pouco usamos. O ensinamento dos Espíritos, mediado por Kardec, diz-nos que, quando nos pomos em prece com todo o nosso coração, as nossas vibrações são levadas pelo fluido cósmico até ao mundo maior e depostas aos pés de Deus. Gandhi repetia sempre que era sustentado pela sua constante atitude de prece e de meditação.
os nossos corações e mentes, quando estão em prece, atingem regiões inimagináveis do mundo maior. E para tal acontecer, só é preciso uma coisa: que essa prece seja feita com o sentimento mais profundo de todo o nosso coração. Assim, fazendo isso, o caminho já está desimpedido para que possamos comunicar diretamente com Deus. E tudo isso vai depender de nós. Se nós queremos pôr de parte arrogâncias de vários tipos para pedir na hora da aprovação extrema. Porque é preciso muitas vezes nós deixarmos o nosso orgulho de lado para pedir ajuda. E neste momento muitos pais não conseguem, mas é aquilo que nos alivia. É deixarmos o nosso orgulho de lado. Sabemos que precisamos de ajuda e pedir por essa ajuda que jamais nos vai ser negada. Ela vai chegar a seu tempo. Madre Teresa de Calcutá dizia que o alimento e o revigoramento da sua saúde, já comprometida, era a prece e o desejo de, pela prece, manter-se perto de Jesus. O que significava, no meio da gente pobre e sofredora que Jesus mais ama. Das mãos de Chico Xavier saíram inúmeras páginas sobre a grandeza da oração, ditadas todas por espíritos da grande experiência. Estas pessoas maravilhosas viveram amparadas pelas preces e deixaram um grande rastro de luz no mundo, do qual até hoje nós colhemos as mais belas lições para o nosso cotidiano. Das mais diversas direções surgem vibrações que agitam o fluido cósmico à procura de socorro, de conforto, ou muitas vezes até para agradecer aquilo que já foi atendido. Algo que nós nos esquecemos muito. Nós pedimos, mas esquecemos de agradecer. E os pais e mães que vivenciarem a maior das perdas, estes com mais razão precisam pôr-se em recolhimento para suplicar ao Altíssimo a força necessária para aguentar a grande provação, bem como o curativo para as suas feridas íntimas. Por isso é que nos disse o Divino Mestre: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E serão consolados sempre, desde que se abram para os benefícios da divina consolação, que é trazida aos que sofrem pelos mensageiros do plano maior, por ordem de Deus nosso Pai. E sobre esta questão da prece, eu trouxe um trecho muito bonito que Manuel nos traz no livro Religião dos Espíritos, que diz assim: quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te ao desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da cantadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu da dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante, e o golpe de expiação continua a ser a luta difícil e inevitável. Mas estarás, em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo, à bênção do amor de Deus. E é aqui que nós podemos ver que é a humildade da prece que abre a possibilidade de um socorro espiritual efetivo. E para ilustrar um pouquinho daquilo que nós falámos, Chico, acho que uma das tarefas mais bonitas que ele teve foi a tarefa junto das mães.
das mães que perderam os seus filhos. E neste livro Jovens no Além, ele só fala sobre vários casos, mas eu trouxe especificamente o caso de Augusto César Neto. Diz assim: Augusto César Neto, nascido em São Paulo, capital, a 27 de setembro de 1942, desencarnou afogado na Praia Grande a 27 de fevereiro de 1968, na companhia de amigos, exatamente às 12h30. E após o sepultamento da quarta-feira de cinzas, toda a família voltou-se para uma nova realidade, não é? Porque quando se perde um filho querido, surge uma nova realidade, independentemente de querermos ou não. É inevitável. A dor, o luto e a tristeza imensa fecharam as portas daquela casa de antes alegre e jovial, para que os amigos e vizinhos não pudessem ver os olhos sempre úmidos de Dona Yolanda, o desespero do Sr. Raul e a angústia das filhas que, quais pássaros orientados, procuravam, engolindo as lágrimas, devolver aos pais um pouco de alento e conforto. Aos poucos, eles começaram. Alguém falou que a Dona Yolanda deveria começar a frequentar, receber passes. Então ela começou, agora não me recordo o nome, um grupo de senhoras começou a ir à sua casa, a dar-lhe passes, mas ela dizia que a dor era tanta que ela não se sentia a melhorar. E aos poucos, com a natural amizade decorrente das várias reuniões, a dirigente desse grupo, a senhora Cássia Maciel Castanha, sugeriu que o casal fosse até Chico Xavier. Quem sabe o querido Chico poderia dar-lhe uma palavra de alento e esperança. Eles, sendo católicos, estavam absolutamente distantes de qualquer informação a respeito do espiritismo, não conheciam Francisco Cândido Xavier, mas foram até Uberaba 4 meses mais tarde, para o primeiro contacto com o querido médico, que lhes descortinaria um panorama novo, construir para aqueles pais desesperados uma estrada firme, assente na certeza absoluta da sobrevivência do espírito. Então vamos ver como é que a família César chegou até Chico Xavier. Alguém sugeriu que a Dona Yolanda tomasse passes e, com a sua anuência cortês, antes por respeito que por convicção, lá está, um pequeno grupo de senhoras, aqui está o nome do grupo, do lar do amor cristão, passou a ir regularmente à casa, ministrando passes e fazendo preces que, segundo a mãe do Augusto, nada trouxeram de paz e refazimento face à tribulação mental tão grande de que se via possuída. 4 a 5 meses após a morte de Augusto, o Sr. Raul e a Dona Yolanda, num sábado pela manhã, chegaram a Uberaba. Terminava uma reunião matinal com a presença de companheiros de outras cidades e, num contato brevíssimo, apenas puderam dizer ao Chico que sofriam muito com a perda recente de um filho. E o que é que Chico fez? Chico pediu-lhes que voltassem para a reunião pública da noite, quando eles poderiam conversar um pouco. E no reencontro da noite, entre o atendimento da imensa fila de companheiros, amigos, sobretudo de pessoas desconhecidas que procuravam, Chico disse a Dona Yolanda, sem mesmo saber o nome do filho morto, que era um pouco cedo para notícias do Augusto, mas que ela se tranquilizasse que ele estava bem no plano espiritual, sendo assistido pelo seu avô Augusto. Algo descrente, para não dizer decepcionada, a Dona Yolanda pensou consigo mesma que alguém dos presentes teria dito a Chico o nome do seu filho, embora não conhecesse e não tivesse conversado com ninguém presente naquela reunião. Mas apesar da descrença e da decepção, ela não escondia
a curiosidade que sentiu. Como é que Chico adivinhara o nome do filho e do avô e como é que sabia que o avô Augusto estava desencarnado? Então, da posse dessas curiosas revelações, o casal passou a visitar regularmente Chico, fazendo o mesmo todos os meses. E nessa rotina de visitas, 4 anos passaram até que surgisse a primeira mensagem psicografada. E aqui é importante observar quão variável é o período decorrente entre o falecimento e a primeira comunicação. Neste livro, Já Vejam Além, vemos que Augusto fê-lo após 4 anos da passagem, Carlos Alberto, um outro jovem, fez depois de 4 meses, Jair presente 42 dias depois e o Adizinho ao fim de 6 meses. Portanto, aqui os espíritos ensinam-nos que a comunicação connosco depois da morte não é fácil, porque é preciso que vários fatores sejam ultrapassados e Augusto César precisou de ultrapassar alguns fatores para depois vir e comunicar-se com os pais. Neste livro, Entre Duas Vidas, nós temos a primeira mensagem psicografada de Augusto César para os pais. E por isso é que eu digo que esta é das tarefas mais bonitas, se não a mais bonita de Chico, porque é um presente muito grande ter uma mensagem psicografada do filho que partiu. É como se, de certo modo, aliviasse o nosso coração. Então vamos ver a primeira mensagem de Augusto César, que diz assim: para você, mamãe, minha querida mamãe, primeiro um pensamento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas sempre. Aqui não é muito diferente daí, embora seja diferente daqui. Explicar como é isso não sei ainda. Falo assim para dizer que tenho estado nas disciplinas necessárias. Tratamento intensivo a princípio, refazimento, escola e trabalho depois. Parece, mamãe, que a vida é como um rio. As águas do tempo nos levam para diante e a gente vai seguindo, fazendo o que pode para não submergir e trabalhar de algum modo na viagem. Será que esta imagem me ocorreu por lembrar daquele dia? Aquele dia que não queremos lembrar? Sei hoje apenas que se a minha prova ao partir foi o desfalecimento na água, nós já derramamos muitas lágrimas para esquecer tudo o que deve ser esquecido. Graças a Deus vejo-a firme e valorosa vivendo e servindo. Não avalia o que foram para mim os primeiros tempos, as suas aflições e as suas angústias, as suas palavras de pergunta e de dor, buscando saber a razão do que acontecera, me feriam profundamente, porque eu desejava explicar sem conseguir expressar-me. Eu aqui sublinhei que é para nós termos noção do que é a nossa aflição, do que é a nossa revolta, do que o nosso sofrimento prejudica os nossos filhos. E prejudicá-lo é algo que os pais não querem. Se o seu coração querido se colocar em lugar do meu, saberá como doíam aquele planto e aquelas orações sentidas que recebia do seu carinho, ante o meu retrato e à frente do lugar onde as últimas lembranças ficaram entre nós. Não julgo que eu não ouvia. Chorei com as suas lágrimas por muito tempo. E quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também a minha luz. Agradeço hoje por tudo. Agradeço o seu esforço para sairmos nós mesmos ao encontro da fé. Agradeço a sua obediência a Deus, procurando resignar-se com o problema que me assaltou quando eu menos esperava. Agradeço a fortaleza que o seu carinho nos deu a todos, conquanto às vezes, fugindo para a solidão do quarto,
depois de muitas das nossas reuniões de família para chorarmos a sós. Agradeço o seu apoio valioso a meu pai e, sobretudo, a paz que hoje ilumina o coração do seu filho. Peço-lhe, continuemos trabalhando, plantando o bem. Aqui, mãezinha, o que trazemos é o que permanece connosco. E estejamos alegres. A vida é segurança e felicidade, trabalho e progresso para nós todos, conforme as leis de Deus. O sofrimento é semelhante à lagarta destruidora, que com invigilância colocamos na flor da vida. Felizmente, ao ver o seu coração mais tranquilo, pude serenar-me e realmente reformar-me para viver. Agradeço o amparo dos nossos amigos de Sacramento. O seu carinho planta e seu filho vai colhendo. Um dia, com o amparo de Jesus, poderei plantar para a sua felicidade. Até lá, seu filho é seu filho, seu tutelado e seu menino também. Hoje, como antigamente, sinto-me chegando devagarzinho para um abraço de coração e ouço-me de novo a dizer: Mamãe, eu estou com muita saudade, mas com muita saudade de você. Seu sorriso me iluminará como acreditando e não acreditando no que eu dizia, para acentuar ainda mais o meu desejo de abraçá-la, mas abraçando a meu pai e a todos os nossos, no carinho que trago ao seu carinho. Posso repetir: Mamãe, é mesmo, eu estou com muitas saudades de você, mas o meu coração está com o seu coração para sempre. Sempre seu. Augusto Uberaba, 3 de fevereiro de 1973. Ler esta mensagem após ter perdido um filho é de uma gratidão tão grande, tão profunda. E com esta mensagem nós conseguimos ver que, mesmo sem querer, a nossa revolta, o nosso desespero prejudica e muito os nossos meninos. Que eles sentem quando nós não estamos bem. Que eles sofrem quando nós sofremos. E que eles ficam bem quando nós ficamos bem. A nossa missão de pais, o nosso trabalho, não acaba com a passagem dos nossos filhos para o plano espiritual. E nós continuamos com o dever de zelar por eles e fazer o melhor por eles. E o melhor que temos a fazer por eles é aceitar a sua passagem, de certo modo, em vez de enviar vibrações de tristeza, de revolta, nós temos o dever de enviar alegria, força e coragem. Porque nós vimos aqui o quão nós conseguimos atingir os nossos filhos. Então o nosso dever é protegê-los e ajudá-los, mesmo estando em planos diferentes dos nossos. Então nós precisamos de ir ao fundo do nosso coração, buscar a força necessária, a fé e a confiança em Deus, para conseguirmos sair deste buraco e ajudar os nossos pequenos. Nós temos esse dever para com eles. E vamos ter sempre. E não acaba com a passagem deles. Muito pelo contrário. Então, se nós os amamos como amamos, nós temos de deixar o egoísmo de lado. O egoísmo do nosso sofrimento
e pegar nesse sofrimento e nessa dor e transformá-lo em algo bom, para benefício deles e de todos nós. E vamos então terminar com uma prece que tem no final deste livro, que nos diz assim: Senhor, eu necessito reconquistar a paz. Sei que ficar mergulhado em minhas dores fará de mim uma chaga imensa, fará de mim um sofrimento inútil. Arreda de mim, mestre, as garras da dor, para que o pombo da paz branqueie o meu coração. Certo de que um dia entenderei a imensa dor que quase me abateu. Aceita-me, Senhor, entre os teus ceareiros, entre os mais humildes. Contigo, mestre, quero ir pela vida, dando amparo aos desamparados e luz aos inversos na escuridão das dores. Senhor, não me deixes esquecer que é dando que se recebe. Dá-me a tua luz, sê a lâmpada para os meus pés. Permite estar de pé na hora do meu julgamento. Que assim seja. E só para finalizarmos, existem variadíssimos livros para quem está a passar por isto, para quem conhece quem esteja a passar por isto. Temos vários livros, temos este, Mamãe, Estou Aqui, que fala sobre o desencarne de uma criança. Flores de Maria também fala sobre como o que acontece quando as crianças, para onde é que elas vão. E este, Vencendo a Dor da Morte, é um livro muito interessante porque traz-nos o relato de Célia Diniz, que não perdeu só um filho, perdeu dois. E é aqui que nós vemos que as nossas dores não são maiores do que as dos outros e que nós temos o dever de seguir em frente. E é como diz aqui, existe uma palavra-chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte do ente querido: submissão. Deus nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da nossa vida. Então, quem passa por esta dor, ou já passou, ou está a passar por esta dor inimaginável, existe luz ao fundo do túnel, sim. Temos é que confiar em Deus, ter fé, que Ele nunca nos desampara. Vamos então para a nossa prece. Fechar os olhos, respirar fundo. E levar o nosso pensamento até Ti, Pai, agradecendo todo o amparo que nos dás, agradecendo a Maria, Mãe de todas as mães, Mãe de todos nós, que consola e ajuda todos os pais que ao longo deste planeta se encontram frente a frente com a dor de perder o filho. Que possamos seguir fortes e firmes. Que possamos confiar em Deus, ter fé na misericórdia divina, abrir os nossos corações
para receber a consolação divina que muitas vezes precisamos. Agradecemos-te, Pai, pela bênção do conhecimento desta doutrina bendita e pedimos-te que possas nos acompanhar ao longo desta semana, dando-nos a força e a coragem para continuarmos a superar os nossos obstáculos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada pela vossa presença e votos de um bom fim de semana. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe sempre. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.